dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Todos os dias de manhã estamos aqui, sempre trazendo uma palavra de Deus, uma orientação de Deus para a nossa vida. Vamos iniciar o dia na presença de Deus. Vamos iniciar o dia diante daquele que tudo pode, que tudo faz. Mais um dia na presença de Deus. Mais um dia em que o Senhor nos acordou e diz para cada um de nós: os meus planos continuam de pé, o que eu tenho para você continua de pé. Não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, eu ainda continuo sendo Deus na sua vida. Amém? Vamos chegando. Bom dia a todos. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Mônica. Bom dia, Nath. Seja bem-vinda, querida. Deus os abençoe. Vamos chegando para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Como é bom acordar e ter a certeza de que existe um Deus por nós. Um Deus que nos faz caminhar seguro, um Deus que nos faz caminhar completamente protegidos pela tua graça e pelo seu amor. Amém? Bom dia, meu amigo Zaguedes. Seja bem-vindo, querido. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia, Cacá. Seja bem-vinda, querida. Vamos chegando. Beleza, gente. Obrigado aí pelo feedback, pra gente continuar seguindo, né? Queridos, Deus me deu uma palavra ontem, uma palavra muito forte, foi muito forte para o meu coração. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida. E eu confesso que foi um pouco difícil de fazer esse devocional ontem, por causa da palavra. E foi uma palavra que Deus foi revelando, o Espírito Santo, na medida que a gente vai meditando na palavra. E eu quero que você hoje não se distraia. Eu não sei onde você está, se você já está no trabalho, se você está em casa, mas não deixa que nada distraia você nesse momento, para você absorver o máximo dessa palavra que ontem me abençoou profundamente, profundamente. Eu tenho certeza que vai ser uma palavra extremamente abençoada para a sua vida, para o seu coração, para a sua família, para você como filho e filha de Deus. Não se distraia com nada. Preste profundamente a atenção nesse devocional de hoje. Bom dia, Kelly. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. E o tema do nosso devocional hoje é como a gente passa pelas provas de forma vitoriosa. Como passar pelas provas vitoriosamente. E eu vou ler uma porção da palavra com vocês que é um pouco grande. É uma palavra que tem vários versículos. É uma história muito conhecida de todos nós, mas ela tem uma profundidade, uma riqueza de ensinamentos para mim e para você, que são indispensáveis para a nossa vida como cristão. Bom dia, Mi, seja bem-vinda, querida. Tem ensinamentos grandiosos para mim e para você. Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1
e diante. É uma história muito conhecida de todos nós, que fala sobre o sacrifício de Isaac. Abraão ia entregar o seu filho para ser morto, para ser como sacrifício vivo diante do Senhor. É uma história triste, alegre, ao mesmo tempo profunda, mas que tem um teor de ensinamento da parte de Deus para mim e para você nesta manhã, que eu gostaria que você absorvesse o máximo desse devocional, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Bom dia, Norimar, bom dia, Rose. Diz assim a palavra de Deus, preste bastante atenção. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Escuta essa frase, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, preste atenção nessa frase, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, e sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Preste atenção nessa frase, preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Preste atenção nessa frase. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Preste atenção nessa frase. Deus mesmo há de prover. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele e arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus. Preste atenção nessa frase. Agora sei que você teme a Deus. Porque não me negou seu filho, seu único filho, a quem você ama. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá e pegou e o sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu único filho, esteja certo que te abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia da praia. E a sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Porque você me obedeceu. Preste atenção nessa frase. Porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram de Beceba, onde passou a viver. Olha que extraordinário esse momento que Abraão viveu. E de repente você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com
com ensinamento de Deus para a nossa vida. Queridos, tanta coisa podemos extrair desse texto para a minha vida e para a sua vida, que eu quero que você preste a máxima atenção nesse devocional de hoje. Existe uma história que existe um relógio numa catedral, se não me engano, na Inglaterra, e nessa catedral está escrito assim: quando você é criança, o tempo arrasta. Quando você é jovem, o tempo anda. Quando você é adulto, o tempo corre. E quando você é velho, o tempo voa. Só mais um pouco e o tempo terá ido embora. Isso é uma frase, um texto que está escrito numa catedral. E aos 75 anos de idade, esse Abraão que teve que sacrificar o seu filho, ou pelo menos obedecer nesse sacrifício, aos 75 anos ele foi matriculado numa escola, onde eu e você somos matriculados, a escola da fé. A escola da fé. E nesse texto que lemos, agora aos 100 anos, ele estava enfrentando a maior prova da sua vida. Aos 100 anos de idade, ele estava enfrentando o maior desafio da sua vida. Aos 75 anos, ele foi matriculado na escola da fé, quando Deus disse para ele: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele caminhou pela fé, ele andou pela fé, porque ele foi matriculado nessa escola que eu e você estamos matriculados. Mas aos 100 anos, ele enfrentou o maior desafio da sua vida. Entenda uma coisa, queridos, você nunca será velho demais para enfrentar novos desafios na sua vida. Não existe idade para os desafios da vida, entenda isso. Não existe idade para as provas da vida. Novas lutas, novas batalhas. E dentro desses novos desafios, novas lutas e novas batalhas, você terá, como eu, sempre novas coisas para aprender. Novas coisas para aprender. Entenda uma coisa, quando nós paramos de aprender, nós paramos de crescer. Quando nós paramos de crescer, nós paramos de viver. Quando nós paramos de aprender, nós paramos de crescer. E quando paramos de crescer, nós paramos de viver. Bom dia, Daniela. Bom dia, meu amor. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Gênesis 22, que lemos, esse capítulo, depois leia ele todo com calma, nos mostra uma das maiores provas de Abraão, que pela fé ele triunfou. E ele pode nos ensinar, através dessa história que ele viveu, como passar pelas provas da vida de forma vitoriosa. Como passar pelas provas da vida de forma vitoriosa. As lutas existem, como vimos, não importa a idade. Abraão foi matriculado na escola da fé aos 75 anos. Viveu de fé em fé. Mas aos 100 anos, a sua fé foi testada. Foi testada de uma forma tão profunda, de uma dor tão intensa, de uma obediência tão inquestionável. Aos 100 anos de idade, então, as lutas existem para todos, não importa a idade. Entenda que enquanto estivermos matriculados na escola da fé, a nossa fé será testada. E a primeira coisa que precisamos aprender nesse contexto de vida de Abraão, a primeira coisa é o seguinte: espere testes da parte de Deus para a sua vida. Grave isso. Espere testes da parte de Deus para a sua vida. Ah, pastor, Deus nos testa? Sempre. Sempre. Ele testou Abraão de diversas formas. Se você ler a história de Abraão, ele foi testado de diversas formas. Alguns testes ele foi aprovado, outros não. E no teste mais difícil da vida dele, na prova mais difícil da vida dele, aos 100 anos de idade, ele foi aprovado. Por causa da sua obediência.
Então entenda uma coisa, espere teste de Deus para a sua vida. Na escola da fé, que eu e você somos matriculados, teremos testes ocasionais, teremos testes na nossa vida, que precisamos estar atentos para entender o momento de cada teste. Abraão enfrentou vários testes na sua caminhada. E eu ontem, fazendo uma pesquisa no livro de Gênesis sobre a vida de Abraão, eu separei aqui alguns testes para você e eu entendermos que ele realmente passou por vários testes até chegar nesse teste mais difícil da vida dele. O primeiro foi o teste da família. De repente eu estou falando com pessoas aqui que Deus está testando na família. Quando Deus ordenou que ele saísse da sua parentela para uma terra desconhecida, isso está em Gênesis, capítulo 11, versículo 27 em diante, o primeiro teste foi o teste da família. Deus virou para Abraão e falou, sai com a sua família, no meio dessa parentela, sai com os seus, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Como é que você vai para um lugar que você não sabe para onde você está indo? Abraão não questionou. Ele simplesmente levantou, recolheu os seus e foi na direção incerta. A sua bússola era a sua fé. Então, o primeiro teste que Abraão enfrentou foi o teste da família. O segundo teste que Abraão enfrentou foi o teste da fome. Nesse teste, Abraão fracassou, porque ele duvidou da provisão de Deus e ele foi no Egito buscar ajuda. E lá ele teve que mentir, dizendo que Sara era sua irmã. Nesse teste ele não passou. O teste da fome. Isso está em Gênesis capítulo 12, versículo 10. Eu não vou ler os versículos, senão o devocional vai ficar muito longo. Mas eu fiz questão de deixar anotado. Ele passou pelo teste da fome. Terceiro teste que ele passou, o teste da comunhão. E esse teste ele foi aprovado quando ele deu a Ló a oportunidade de fazer a escolha primeiro para onde ele iria levar os seus pastores. Num determinado momento da vida de Abraão, que ele levou o seu sobrinho Ló, ele estava numa região e os pastores eles já estavam muito ricos, muito gado, muita ovelha, muito carneiro, tanto Ló quanto Abraão, e os pastores que pastoreavam, tanto os pastores de Ló quanto de Abraão começaram a brigar, começaram a discutir. E no teste da comunhão, Abraão deu a preferência primeiro para Ló, dizendo, escolha para onde você quer ir. Porque Abraão confiava que não importa o local para onde ele fosse, a provisão de Deus seria plena. Porque Abraão entendia o Deus que ele servia. E nesse teste da comunhão, ele passou. E você conhece a história, Ló olhou para as campinas, foi atraído pelos olhos, pela visão que ele teve, e ele foi para Sodoma e Gomorra, e você sabe a história, o final da história de Ló. E Abraão foi para um lugar onde Deus o prosperou mais e mais e o proveu. O quarto teste que Abraão passou foi o teste da luta. Na medida que eu for falando desses testes, vê se você está vivendo algum deles. E eu espero que você seja aprovado por Deus. Que a sua fé permaneça. Abraão teve que passar pelo teste da luta quando ele derrotou os reis confederados que sequestraram Ló. Depois que Sodoma e Gomorra, Ló estava ali habitando, os reis se reuniram e começaram a invadir essas terras e a guerrear, e Ló e sua família foi sequestrado. E Abraão teve que passar pela luta, para resgatar o seu sobrinho, a sua família, e ele venceu. Ele teve que travar uma luta que não estava programada, mas com fé em Deus, ele venceu essa luta. O quinto teste que Abraão teve que passar foi o teste da riqueza. Foi o teste da riqueza. Depois, ele pegou a riqueza dessa luta, os despojos dessa luta, e quando ele voltou para casa, ele encontrou com o rei de Salém, Melquisedeque. E ali, ele teve a ceia, ele comeu do pão, bebeu do vinho, e deu a 10ª parte de todas as riquezas que ele pegou da guerra.
Ali foi o teste das riquezas. Ali foi o dízimo de Abraão, depois de uma grande luta e depois de uma grande riqueza conquistada. Melquisedeque apareceu para Abraão, o rei de Salém, o rei da paz. E eles ceiaram, e ali ele deu a 10ª parte de todas as riquezas. Isso você vai encontrar em Gênesis 14, versículo 17 em diante. Abraão passou pelo teste da paciência, quando ele fracassou nesse teste. No teste da paciência ele fracassou, em ceder às pressões da Sara, arranjando um filho com a sua escrava Agar. Ele não esperou na promessa de Deus, que Deus disse que daria a ele um filho, que daria a ele uma descendência. E Sara acabou convencendo a se deitar com Agar, a sua serva, e dali nasceu Ismael. Nesse teste da paciência, Abraão fracassou. E depois do seu último teste, o maior teste da sua vida, que foi o teste do maior amor. Este teste foi o supremo teste de Abraão. Foi o que lemos. No seu sacrifício, teria que sacrificar o filho da promessa. Teria que sacrificar o maior amor da sua vida. Nesse ele passou. Nesse ele foi aprovado. Mas entenda uma coisa, nem todas as situações da vida são testes de Deus. Nem todas as situações que vivemos é um teste de Deus. Precisamos ter discernimento espiritual para entender os testes de Deus para a nossa vida. Mas entenda uma coisa, sempre espere testes da parte de Deus para a sua vida. Testes que vão provar a sua fé. De repente você está vivendo um agora. E a minha oração é que Deus abra os seus olhos espirituais, te dê graça suficiente, sabedoria suficiente para você enxergar os testes da parte de Deus. Mas entenda que às vezes também sofremos por causa do nosso próprio pecado. Não é teste de Deus. É uma consequência, um sofrimento causado pelo nosso próprio pecado. Abraão sofreu no Egito, em Gerar, por seu próprio pecado. Ali não foi teste de Deus. Ele sofreu. Mas as provas enviadas por Deus são para o nosso bem. Os testes enviados por Deus, que nos prova, que nos amadurece, que nos faz crescer, que testa a nossa fé, que nos faz tornar pessoas, homens e mulheres melhores, que nos faz tornar cristãos mais próximos do Pai, nos faz ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Esses testes são para o nosso bem. Tiago entendeu isso de uma forma muito clara quando ele escreveu na sua carta. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. É na prova da fé que perseveramos. É na prova da fé que avançamos. E a perseverança, ela deve ter uma ação completa em nós, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Olha o que Tiago está dizendo aqui, que devemos nos alegrar nas provas e tribulações da vida, porque isso vai gerar em nós perseverança. Esses testes de Deus, essas permissões de Deus na nossa vida, vai gerar em nós perseverança. E a nossa perseverança nada mais é do que uma convicção do Deus que servimos. E essa convicção vai trazer a nós uma ação completa, nos amadurecendo, nos deixando mais íntegro. A palavra íntegro quer dizer inteiro, mais completo, ou seja, a plenitude de Deus em nós. E quando isso acontece, nada mais pode nos faltar, porque já somos completos em Cristo. Isso é o que Tiago disse aqui. Vocês estão comigo? Então, que as nossas provas, os nossos desafios, possam gerar em nós motivo de alegria, porque sairemos mais maduros, sairemos mais inteiros,
sairemos mais perseverantes, sairemos com a nossa fé mais renovada, mais renovada. Agora, queridos, a gente precisa distinguir duas coisas importantes no meio dessa história toda. Precisamos distinguir entre provação e tentação. Provação é uma coisa, tentação é outra coisa. As tentações, elas vêm dos nossos desejos pecaminosos, desejos que estão dentro de nós, enquanto as provações vêm do Senhor. Entenda isso. As tentações vêm dos nossos desejos pecaminosos. Quando olhamos para alguma coisa, os nossos desejos nos atiçam e geram em nós tentações. Mas as provações, elas vêm do Senhor. Tiago, de novo, diz no capítulo 1, agora versículo 12 ao 16, o seguinte. Preste atenção nesse versículo. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Olha isso. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Olha a diferença aí. Feliz é o homem que persevera na provação, porque se for aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu. Agora, quando alguém for tentado, ou seja, tentação, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode tentar e ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. O pecado, após ter consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Então aqui está bem claro, a tentação não provém de Deus. A provação provém de Deus. São os testes de Deus para a nossa vida. Você está na luta, você está na prova, você está na tribulação, você está no desafio da vida. Se alegre no Senhor, porque você está sendo provado por Ele, para ver se a sua fé está inabalável, para ver se o seu caráter está inegociável. Continue firme, persevere, porque a coroa da vida te espera. Agora, a tentação, fuja dela. Fuja dela, porque não é do Senhor. É fruto dos seus próprios desejos, da sua própria cobiça. E a tentação pode gerar em você o pecado. Tentação não é pecado, mas a tentação, se você não vigiar, pode te levar a pecar. Isso não tem a ver com o Senhor, tem a ver com você. Então preste atenção. As tentações são usadas pelo diabo para arrancar o pior que está em nós. Entenda isso. As tentações são enviadas pelo diabo para arrancar de nós o que temos de pior em nós. Agora, as provações que são enviadas por Deus vai extrair de nós o melhor. Entenda isso, queridos, essa chave da palavra de Deus. O diabo nos tenta para tirar o pior de nós, para revelar o pior de nós. Deus nos prova para tirar, para extrair o melhor de nós. O melhor de nós. Muitas vezes as tentações parecem ilógicas e as provas sem sentido. Às vezes olhamos para a tentação, parece razoável, mas as provas de Deus parecem sem lógica, sem sentido. Por que Abraão, por exemplo, esperaria 25 anos por um filho? Não tem lógica isso. Por que daria Deus um filho a Abraão para depois pedir a Abraão de sacrificar esse filho? Existe lógica nisso? Deus deu a promessa e depois pediu de volta. Agora, grave uma coisa que eu vou te dizer. Deus nunca te dará algo que você não possa devolvê-lo em sacrifício. Deus nunca te dará algo que você não possa devolvê-lo em sacrifício. Deus só te dará algo em que a qualquer momento você possa devolvê-lo em forma de sacrifício. E foi o que ele fez com Abraão.
Amém? Então, entenda isso e grave isso. Espere os testes de Deus, da parte de Deus para a sua vida em todas as áreas: família, sentimentos, área profissional, financeiro. Esses testes virão e essas provações virão. Ou você já deve estar vivendo algumas delas, ou todas elas. Mas mantenha firmes, tendo a certeza de que Deus está te provando para extrair o melhor de você. O melhor de você. Segunda coisa que aprendemos com essa história de Abraão: ponha seus olhos nas promessas e não nas explicações. Ponha os seus olhos nas promessas e não nas explicações. Geralmente as promessas de Deus são inexplicáveis. Geralmente as provas que Deus nos dá são inexplicáveis. Então foque na promessa. Foque na promessa, mas não nas explicações, porque geralmente elas não existem. Se você olhar para Abraão caminhando para Moriá com seu filho Isaque, se você olhar para José na prisão, se você olhar para Moisés em frente ao Mar Vermelho, se você olhar Davi na caverna, se você olhar Jesus Cristo no Calvário, a lição é a mesma. Nós vivemos pelas promessas e não pelas explicações. Eu vou repetir. Se você olhar Abraão caminhando para Moriá com seu filho Isaque para o sacrificá-lo, se você olhar para José na prisão, ali no calabouço escuro, se você olhar para Moisés e o povo de Israel em frente ao Mar Vermelho, se você olhar para Davi preso, fugindo de Saul na caverna com medo, se você olhar para Jesus na cruz do Calvário, a lição desses todos para nós é a mesma. Nós vivemos pela promessa e não pelas explicações. Tudo isso é inexplicável. É inexplicável. É ilógico. Não sei se essa palavra existe, se não existe eu inventei agora. É uma coisa que não tem lógica, que não tem cabimento. Mas você sabe o resultado de Isaque, você sabe o resultado de José, você sabe o resultado de Davi, você sabe o resultado de Moisés e o povo de Israel em frente ao Mar Vermelho, e você sabe o resultado de Cristo na cruz do Calvário. Foque nas promessas e não nas explicações. E não nas explicações. Isaque era o filho único de Abraão, o filho da promessa. E quem descansava diante desse futuro sacrifício? Quem é que ficava tranquilo diante disso? Abraão não estava. Abraão amava Isaque, e eu tenho certeza, a Bíblia não fala, mas Abraão tinha construído um futuro, pensado num futuro maravilhoso ao redor de Isaque. Afinal de contas, era filho da promessa. Quando Deus pediu Isaque para Abraão, ele estava testando não apenas a sua fé, mas também a sua esperança e o seu amor. Entenda que se Deus te testa, Ele não vai testar só a sua fé. Ele vai testar tudo aquilo que envolve a sua fé. Ele vai testar todo o contexto da sua vida. Por isso que você precisa ser aprovado. Por isso que você precisa ser perseverante. Não é só a sua fé que está em jogo. É a sua vida, a sua entrega, a sua obediência, a sua fidelidade. Sabe, naquele sacrifício de Abraão, parecia que Deus ia tirar tudo o que ele mais amava na sua vida. Foi um filho tão esperado, foi um filho tão prometido, foi um filho que ele levou a vida inteira esperando. E aos 100 anos de idade, ele escuta Deus o chamando e pedindo para levá-lo ao Monte Moriá, colocar no altar e o sacrificar.
Sabe, quando Deus nos envia uma prova, quando Deus nos coloca diante de nós o seu teste, a nossa primeira reação é perguntar: por que Deus? Por que comigo? Essa é a nossa reação humana. Essa é a nossa reação. Por que comigo? Por que eu? Queremos explicações. Queremos explicações. Mas Deus já tem respostas para essas explicações. E eu separei aqui a resposta. Se você está perguntando, nessa prova que você está vivendo, por que Deus? Por que comigo? Eu vou te dar pelo menos 3 respostas para esse porquê seu. Apesar de Deus não dever nem para mim, nem para você explicação nenhuma. Ele é soberano, Ele é Deus. Mas Deus tem razões já expostas na sua palavra. Por que Ele nos testa? Por que Ele nos prova? Por que Ele nos testa? A primeira é para purificar a nossa fé. Purificar a nossa fé. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 em diante. Esses eu fiz questão de colocar os versículos para que você possa entender junto comigo a resposta desses por que Deus, por que comigo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 em diante diz assim: nisso, isso é Pedro falando, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos, devem estar tristes, por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que ouro, e que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É uma genuína e resultará em louvor. Eu vou repetir. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria nele, pois vocês estão alcançando o alvo da fé, a salvação das suas almas. Olha o que a luta, o que a prova, o que o teste de Deus serve. Primeiro é para purificar a nossa fé como ouro refinado, mesmo passando pelo fogo. Ele continua genuíno, ele continua tendo valor de ouro. Essa é a sua fé, sendo purificada pelo fogo, pela prova, pela luta, pela tribulação. E ela resultará em louvor e glória e honra em Cristo. Mesmo a gente não tendo visto Cristo, nós o amamos, é o que ele diz, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não verem agora, vocês creem nele e exultam de alegria nele, pois vocês estão alcançando a maturidade, ou seja, o alvo da sua fé e a salvação das suas almas. Glória a Deus por isso. O teste de Deus para a sua vida, as tribulações, as provas, servem primeiro para purificar como ouro a nossa fé. Segunda coisa, aperfeiçoar o nosso caráter. Está aí mais uma resposta. Por que eu? Por que comigo? Por que Deus? Aperfeiçoar o nosso caráter. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz assim: meus irmãos, a gente já leu isso, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros, um caráter exemplar e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ah, queridos, se alegrem no Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas se alegre no Senhor, porque o seu caráter está sendo aperfeiçoado, a sua fé está sendo purificada. Continua. Terceira resposta de por que comigo, por que Deus.
proteger-nos do pecado, proteger-nos dos pecados que podemos cometer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim isso, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda e me alegrarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus, de Cristo, repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Isso evita, os problemas evita, nos protege, nos guarda na perseverança em Cristo, de agirmos pela nossa própria vontade, de agirmos pela nossa própria força e corrermos o risco de viver em pecado como resultado das nossas ações. Deixa Deus agir, deixa o poder de Deus se aperfeiçoar nessa limitação, deixa o poder de Deus se aperfeiçoar nessa fraqueza. Amém? Abraão ouviu a palavra de Deus e ele imediatamente obedeceu. Exatamente obedeceu. Sabe, a fé, ela não exige explicações. Grave isso que eu vou dizer. A fé, ela não exige explicações. A fé, ela descansa nas promessas. A fé não exige explicações. A fé, ela descansa nas promessas. Descansa nas promessas. Terceira coisa que aprendemos nessa história de Abraão: dependa totalmente da provisão de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, mas dependa totalmente da provisão de Deus. 2 expressões importantes revelam a ênfase nesta passagem. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Gênesis 22, versículo 8. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Nessa hora, Abraão estava subindo para o monte. Isaac perguntou: meu pai, a brasa está aí, o fogo, a faca e o cordeiro? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Olha a fé de Abraão. Só Abraão sabia que o cordeiro era o próprio filho. E outra expressão que devemos ter ênfase é: o Senhor proverá. Capítulo 22 de Gênesis, versículo 14. Sabe, à medida que subiu o monte, Abraão estava seguro de que Deus iria prover a sua necessidade. Eu imagino o medo de Abraão, a preocupação, o desespero como pai, mas como filho de Deus, como servo do Senhor, como um homem obediente, temente a Deus. Ele estava seguro de que Deus ia prover a sua necessidade. Então tenha essa segurança. Dependa totalmente da provisão de Deus. Dependa totalmente da provisão de Deus. Sabe, Abraão não poderia depender dos seus sentimentos, porque os seus sentimentos eram de medo, de pavor, de desespero. Sabe, a Bíblia não nos informa em nenhum momento o sofrimento de Abraão. Apenas a sua prontidão de obedecer sem discutir a confiança e crer na provisão divina. Mas Abraão, como ser humano, ele devia estar apavorado. Ele devia estar falando: mas Senhor, o meu filho amado, o filho que o Senhor me deu. De repente, dentro dele, ele estava assim, mas ele estava confiante. Abraão não podia depender dos seus sentimentos. Outra coisa, Abraão não podia depender das pessoas. Sara havia ficado em casa.
Os dois servos estavam aguardando lá atrás. Somente era Abraão e Isaque que estavam caminhando rumo a Moriá. Sabe, queridos, devemos agradecer a Deus pelos amigos, pela família que temos. Mas haverá provas na vida que é só eu e Deus, é só você e Deus. Existem provas na vida que vamos enfrentar sozinhos. Existem provas na vida que estaremos no monte do Senhor. E somente nessas horas podemos experimentar o que Deus é capaz de fazer por nós. Então, queridos, dependa totalmente da provisão de Deus. Totalmente da provisão de Deus. Não importa as circunstâncias. Dependa da provisão de Deus. Abraão aprendeu a depender totalmente das promessas e da provisão de Deus. Sabe por quê? Romanos capítulo 4, versículo 19 diz assim: ele já tinha experimentado o poder da ressurreição de Deus em seu corpo. É interessante que Abraão já tinha experimentado o poder da ressurreição de Deus no seu próprio corpo. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 21. Sem se enfraquecer na fé, ele está falando de Abraão. Paulo está falando de Abraão aqui. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Existe um momento na trajetória de Abraão, já com 100 anos praticamente, que ele foi adormecido pelo Senhor. E ali ele foi renovado, ele foi fortalecido. Porque um homem de 100 anos de idade, ele não poderia ter um filho, ainda mais a esposa estéril. Mas Abraão experimentou ali uma ressurreição no seu corpo, uma revitalidade. E ele sabia que Deus era poderoso para, se o filho morresse, pudesse ser ressuscitado. Por isso ele já sabia que Deus era poderoso para levantar Isaque da morte. Ele confiava nisso. Não havia registro ainda de ressurreição na história, mas Abraão cria no impossível. Ele via o invisível e ele tomava posse do inatingível. Grave isso. Creia no impossível. Veja o invisível e tome posse do inatingível. Isso é fé. Creia no invisível. Creia no impossível. Veja o invisível e tome posse do inatingível. Isso é fé. Foi isso que Abraão fez. Quando estivermos no Monte Moriá da vida, nas provas mais profundas da nossa vida, precisamos saber que para Deus não há impossível e que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Naquele que nos fortalece. E para finalizar, Deus proveu o cordeiro. Um cordeiro tomou o lugar de Isaque. Assim Abraão descobriu um novo nome de Deus. Ele descobriu que Deus também se chamava Jeová Jiré, o Deus da provisão. E esse mesmo Deus que estava ali com Abraão, Ele está com você aí agora. Agora, onde você está. O Jeová Jiré está aí, nessa situação. Está na sua casa, está no seu trabalho, está na sua vida. O Deus que proverá. Ele é o mesmo que proveu o cordeiro para Abraão. Ele está aí com você. Não importa o tamanho da sua necessidade. Não importa o tamanho da sua luta. Deus está aí. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje
e é eternamente Deus. Ele não muda, nós mudamos. Nossos sentimentos mudam, nossos pensamentos mudam, a nossa geografia muda, hoje estamos aqui, amanhã estamos lá, mas Deus não. Ele é imutável. Jeová Jiré está aí na sua vida e Ele proverá o cordeiro que você precisa. Ele proverá na necessidade que te aflige. Ele proverá na prova da sua fé. Ele proverá naquilo que você não vê e que você não enxerga, mas Ele proverá. Creia, creia. Este nome de Deus nos ajuda a entender algumas verdades sobre a provisão de Deus. E são essas verdades que eu quero finalizar esse devocional. Grave bem isso. Onde o Senhor prover as nossas necessidades? Onde Deus provê as nossas necessidades? Deus provê as nossas necessidades no lugar que Ele deseja que você esteja. Deus provê as nossas necessidades no lugar que Ele deseja que estejamos. Então você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. E é aí que as suas necessidades receberão provisão. Abraão estava no lugar que Deus mandou. Abraão estava no monte que Deus mandou. Do jeito que Deus mandou. E na hora que Deus mandou. Por isso Deus proveu. Esteja onde Deus quer que você esteja. Esteja quando Deus quer que você esteja. Esteja como Deus quer que você esteja. E a provisão virá. E a provisão virá. Amém? Quando o Senhor provê as nossas necessidades, exatamente quando nós temos a necessidade exposta diante dele. Quando temos as nossas necessidades expostas. Do ponto de vista humano, nós não queremos expor as nossas necessidades por medo, por vergonha, preconceito. Mas quando o Senhor prover as nossas necessidades, quando expomos ela ao Senhor, pastor, mas Ele sabe das minhas necessidades, sabe? Ele é onisciente, mas Ele espera uma posição sua. E como Abraão expôs a sua necessidade? Colocando seu filho em cima do altar e levantando o cutelo para fazer o sacrifício. Ali, ele estava pondo a sua necessidade. Ou seja, sendo obediente. Então clame ao Senhor, exponha ao Senhor a sua necessidade. Como o Senhor provê as nossas necessidades? Por caminhos naturais e também pelos caminhos sobrenaturais. Deus não enviou um anjo com um sacrifício, mas mostrou um cordeiro preso pelos chifres. Abraão só precisava de um cordeiro, e por isso Deus lhe mostrou um cordeiro e não um rebanho. Abraão ouviu a voz de Deus, e naquele momento o natural se misturou com o sobrenatural. Então Deus vai te prover de forma natural, uma pessoa te ajudando, alguém te aconselhando, alguém te mostrando uma direção, mas Ele também vai te ajudar de forma sobrenatural, como Ele está fazendo agora através da sua palavra. A quem Deus dá a sua provisão? Para todos aqueles que nele confiam e obedecem às suas instruções. Entenda uma coisa, quando você está onde Deus mandou, quando você está fazendo o que Deus mandou, quando você está com a sua fé ativa, então você poderá experimentar a provisão de Deus na sua vida. A quem Deus dá a sua provisão? Para todos aqueles que neles confiam, aqueles que obedecem às suas instruções, aqueles que estão exatamente onde Deus gostaria que estivesse e aqueles que estão agindo conforme as instruções que Deus mandou. A obra é feita do jeito que Deus manda. A obra é feita do jeito que Deus quer. A nossa posição é estar aonde Ele deseja, como Ele deseja e fazendo o que Ele deseja. Dessa forma, a provisão virá. E
para finalizar, por que Deus provê as nossas necessidades? Para a glória dele, para a honra dele. Deus foi glorificado naquele monte Moriá, na vida de Abraão, porque Abraão e Isaac fizeram a vontade de Deus. Amém, queridos? Quando enfrentamos as provações, a nossa carne ela sofre muito, em diferentes graus. Mas dessas provações da vida, nós sempre obteremos algo ainda mais precioso de Deus. Entenderemos cada vez mais a vontade de Deus para a nossa vida. Nos amadurecemos cada vez mais e nos tornamos cada vez mais íntimos do Senhor. Portanto, entenda que as provações da vida que vivemos também são as bênçãos do Senhor para nós. Entenda que as provações da vida também são bênçãos do Senhor para nós, para nos fazer amadurecer, crescer, amadurecer, ficar mais íntimo do Senhor, viver em Deus e o nome dele ser glorificado. Espere os testes de Deus para a sua vida. Põe os seus olhos nas promessas e não nas explicações. Dependa totalmente da provisão de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu quis transmitir hoje para vocês nesse devocional. Uma palavra que me abençoou profundamente. E eu tenho certeza que foi bênção para a sua vida. De repente você está falando, mas pastor, como é que eu vou entender que os problemas da vida, as provisões da vida são bênção para mim? Por causa disso. Porque Deus nos testa. Deus, através dos seus testes, nos faz crescer. Fortalece a nossa fé. Amadurece o nosso caráter. Nos transforma como homens e mulheres melhores a cada dia. Então permaneça firme. Aonde Deus quer que você esteja. Como Deus quer que você esteja. E fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Dessa forma, creia nos livramentos, nos socorros, nas provisões, no sustento e na graça de Deus sobre a sua vida. O melhor lugar para se estar na vida é no centro da vontade de Deus. Moriá era o centro da vontade de Deus para Abraão. E ali, ele viveu o sobrenatural. No maior desafio da vida dele, tudo aconteceu porque ele foi obediente e viveu no centro da vontade de Deus. Amém, queridos? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional e para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração e que possamos estar firmes, vivendo as promessas de Deus para a nossa vida. Amém? Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos e continuarmos na Tua presença. Obrigado, Deus, pela Tua palavra de hoje. Uma palavra profunda, uma palavra que nos alerta, que nos chacoalha, que nos faz voltar de volta para o trilho da vida e continuar a nossa jornada na certeza de que somos abençoados, mesmo vivendo as provações da vida. Obrigado por nos livrar de todas elas. Obrigado por nos ensinar através delas, mas que a nossa fé possa permanecer intacta, que a nossa fé possa permanecer fortalecida diante das provas da vida. Porque sabemos que essas provas provêm do Senhor, para que possamos nos tornar pessoas mais maduras, com caráter mais esmerado, com caráter mais trabalhado em nós, e que possamos ser exatamente aquilo para o qual o Senhor deseja que sejamos nesta vida. Por isso, Pai, que as provas possam vir, mas que possamos estar firmes no Senhor para enfrentarmos todas elas, no propósito de sermos pessoas refinadas pelo fogo da vida e transformados naquilo que o Senhor deseja que sejamos. Obrigado, Senhor, por uma palavra como essa que nos faz entender o motivo daquilo que estamos vivendo. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que devem estar vivendo lutas mais intensas, provas mais intensas. Por isso, Pai,
que eles possam entender através da palavra de hoje, que eles estão no centro da tua vontade, vivendo aquilo que o Senhor deseja, e que eles possam ser fortalecidos pela tua fé, que eles possam ser fortalecidos pela tua presença, e que eles possam enfrentar todas as adversidades da vida, as provas da vida de cabeça erguida, na certeza de que o Senhor está os provando, os crivando, e que eles possam sair desse momento completamente amadurecidos em Cristo e fortalecidos no Senhor. Que a prova da fé produza em cada um de nós perseverança, que a perseverança gere em nós amadurecimento e que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Obrigado, Pai, que possamos estar com os nossos olhos fixos nas promessas e não nas explicações, porque as provas da vida às vezes não têm explicações, mas possamos olhar além e enxergar além das provas as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Pai, fica conosco, nos ajuda, nos fortaleça, faça que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que a nossa fé possa ser uma fé madura, uma fé centrada no Senhor, e que jamais possamos nos desviar da Tua presença. Obrigado, Pai. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, que esta palavra penetre o coração e produza frutos para a honra e glória do Teu nome. Que tudo aquilo que não provém da Tua vontade na vida deles seja queimado agora pelo fogo da Tua glória, e que haja espaço neles para a Tua paz, a Tua sabedoria, a Tua graça, e que eles possam ser revestidos de poder e glória que vem do Senhor, e que eles enfrentem cada desafio, cada prova, cada demanda com a força que vem do Senhor, com a certeza e a convicção de que as provas serão uma escola para que eles possam sair mais fortalecidos, mais amadurecidos, mais restaurados e transformados pelo Senhor. Que a fé deles, Pai, seja uma fé provada e que ela se torne uma fé inabalável no Senhor. Eu peço por eles, pelas suas famílias, sua casa, seus negócios, que basta um toque teu, uma palavra tua, tudo se transforma, mas o Senhor seja o centro da vida deles e que eles possam viver dia após dia no Senhor, pelo Senhor e com o Senhor. Obrigado, Pai, pela vida deles. Louvo pela vida de cada um deles e oro todos os dias para que eles permaneçam firmes na Tua presença, vivendo um dia de cada vez, experimentando a Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Não oro só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que eles possam ser extremamente abençoados como somos aqui, que eles possam sentir a Tua presença e que esta palavra possa penetrar na vida de cada um deles e fazer a transformação para a qual ela foi enviada, porque a Tua própria palavra diz que a Tua palavra não volta vazia, antes ela produz aquilo para a qual ela foi enviada. Obrigado, Deus. Obrigado por este dia, por esta manhã, que possamos viver intensamente, plenamente o dia de hoje, na certeza de que o Senhor é por nós e o Senhor está conosco, nos guiando, nos fortalecendo. E ao chegar ao final do dia, possamos dizer obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra tenha sido uma palavra de vida para vocês. Que vocês possam viver ela plenamente. Aguenta, aguenta. As provas têm prazo de validade, mas elas são necessárias para que o ouro que é a sua vida seja refinado e transformado. Amém? Vamos continuar firme. Deus é fiel. Amém, meu amor. Também te amo muito. Deus te abençoe. Vamos continuar firme, vivendo as promessas de Deus. E continuaremos com a nossa leitura bíblica anual. Continuaremos aí, estamos no livro de Deuteronômio. Vamos continuar e vamos firme. Deus tem coisas grandes para realizar.
Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã. Se Deus permitir, estarei aqui amanhã às 8 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento da palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã.